Olá, eu sou a pastora Vanessa. Eu sou o pastor Dudu. E tá no ar mais um DR pra você. Fique ligado. Olá, que bom estar aqui com você para mais um DR e hoje com um tema polêmico. Nós vamos falar, na verdade, sobre coisas que deixam os assuntos polêmicos, né? Que é a polarização. Quando a gente escolhe um lado e a gente defende esse lado ao extremo, né? E a outra pessoa que convive com a gente no relacionamento defende outro lado, vira um problema, Só que não é problema nenhum a gente ter a nossa opinião, gente. Não tem problema você ter a sua opinião, eu ter a minha. O problema é quando a minha opinião vira verdade. E a opinião absoluta, do outro é totalmente errada. Né? E o problema é isso. Aí vira uma verdadeira guerra. E lá em Efésios 6, no verso 12, fala assim, a nossa luta não é contra carne ou sangue. Existe uma outra guerra que precisa ser travada, que é no mundo espiritual. E a gente está lutando contra seres humanos, que são alvo do amor de Deus. Então a gente não entende que a polarização, ela te leva a colocar o outro como inimigo. E fica pior ainda quando essa polarização acontece num casamento, né, gente? Porque, na verdade, você vai estar brigando com você mesmo. Porque a gente é uma só carne no Senhor. Então, quando eu começo a brigar comigo, com o Eduardo, eu estou brigando comigo, Então, né? vamos lá, só para a gente entender. Quando a gente pode se tornar uma pessoa polarizada? Quais são os principais? Vamos falar só alguns, porque são muitos, né? Mas os principais fatores que levam as pessoas a brigarem extremamente. Hoje, gente, né? A gente está vivendo num tempo que a eleição é esse ano, né? É política. Política é um assunto que às vezes não pode ser nem tocado no casal. Vira porque divórcio. Um tem uma ideia, outro tem outra ideia, né? E às vezes essa ideia, ela com a Bíblia, ela não tem nada que diverge, nem a minha ideia, nem a ideia do Eduardo. Então não é algo... São apenas pontos de vista diferentes. São apenas pontos de vista diferentes, né? Eu tenho uma ideia, o Eduardo tem outra ideia e aí a gente começa a brigar. Só que existe um jogo de empurra-empurra para a direita, para a esquerda, né? E quem está no centro não é nada. Então virou uma verdadeira guerra essa questão de política dentro das famílias. Então tem pessoas que cancelam o outro no WhatsApp, no Instagram, bloqueiam a família, aqueles que são de casa. Gente, é legal você saber como que surgem os temas do DR, né? Por que a gente traz aqui? Geralmente são temas que a gente está atendendo em gabinete. Então, tudo que a gente fala aqui não é utopia, nem invenção de moda da nossa cabeça, não. São temas de casais que estão sofrendo, casais reais são que estão sofrendo. Da vida real. Casos de família. Eu acho que o DR podia até chamar casos de família. Gente, mas é sério, a gente atende casais que estão realmente com problemas sérios no relacionamento. Tá dormindo um no quarto e outro no outro. Por causa de polarização, vocês acreditam? Polarização por causa de tantos assuntos, né? Mas a questão política tem ganhado nos últimos tempos. Mas a outra também é o machismo e o feminismo. Polarização. Ideologias humanas, né? Então isso tem virado motivo de conflito, né? Então a gente não pode ser extremista em nada. Mas tem ideologias do tipo essa, né? Machismo ou feminismo, que a gente encontra na Bíblia, né? Respostas contra essas duas ideologias. Então, na verdade, nenhum nem outro tem razão. Não é um posicionamento cristão. Não é um posicionamento cristão, né? A gente tem que lembrar que nós podemos discutir. Não é porque a gente casa, né? E se torna diante de Deus uma só carne, que a gente se torna um ser nulo, né? Que não tem opinião. Agora a gente só tem... se você conversar comigo sobre um assunto, eu vou ter uma opinião. Se você conversar com o Eduardo sobre o mesmo assunto, ele vai ter outra opinião. Muitas vezes, é claro, por causa da nossa afinidade, do tempo que a gente tem de relacionamento, das ideias que a gente troca, às vezes eu até pensava diferente, ou ele pensava diferente. A partir das nossas conversas, a gente foi criando um raciocínio único, né, do casal, mas isso não quer dizer que eu me anulei ou o Eduardo se anulou.
igual, parecido, ele é um caminho natural para a vida pacífica. Porque se eu for ficar lutando só pelo que eu acredito e a Vanessa só pelo que ela acredita, não vai ter paz dentro de casa. Aí eu queria ler um texto, Eduardo, que é muito legal quando a gente... porque esse DR aqui não é pra gente defender nada, nenhum tipo de polarização. A gente não tá aqui para isso, tá? E nem falar contra também, não é esse. O foco da nossa conversa é como que a gente vai lidar com essas polarizações no relacionamento. E a Bíblia é sempre resposta, gente. A Bíblia é a resposta para tudo. A gente fala, a gente tem uma máxima, a gente não dá a nossa opinião, a gente lê a Bíblia. Tem muitos casais que ficam com raiva da gente porque eles vêm ouvir da gente alguma opinião e a gente fala assim, mas não é a nossa opinião, né? A gente não pode falar, porque o que a gente falar não muda a sua vida. Mas a palavra de Deus muda a nossa vida. E ela é verdade absoluta. Eu mudo de opinião muito, né? Com as minhas experiências, com a vida e tal. Mas a Bíblia não muda. Então a palavra não passa. Então tudo que a gente for falar, a gente fala baseado na Bíblia. E o que a Bíblia nos ensina sobre relacionamentos, né? Sobre, às vezes, até dissensões, discussões, divisões. Facções. Né? O que a Bíblia fala? Lá em Tiago, capítulo 1, no verso 19 e verso 20, Tiago, capítulo 1, verso 19 e verso 20, diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. E tardios para irar-se, pois a ira do homem, presta atenção, tem que ser tardio para ouvir e tardio para ficar com raiva, né? E não pode ficar só querendo falar, não. Tem que ser pronto para ouvir. E aí fala assim, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Pois é, sabe o que está dizendo? Está dizendo que por mais que você ache aquela condição, a situação ali... Acerta, né? Acerta, ou é improvável, ou você repugna aquela situação... A sua indignação não é a justiça de Deus. Não é, a gente não é juiz de nada. Então, quando você vive nesse mundo polarizado, você está dizendo que a sua justiça equivale. Né? Quando você fica defendendo demais, isso é resultado do relativismo. Porque o relativismo torna até a palavra de Deus uma verdade que não é absoluta. O relativismo faz a pessoa pensar que ela tem direito de pensar o que ela quiser. E outra coisa aqui, a gente tem obrigação como cristão, né, de acreditar, né, na palavra, porque se a gente é cristão, a gente acredita que a palavra de Deus é verdade absoluta sobre a nossa vida, mas a gente não precisa ficar brigando por causa dela, não. A gente tem que anunciar o Evangelho. A palavra fala pra gente anunciar o Evangelho e por causa do Evangelho a gente vai sofrer perseguição, né? Vai ter muitas dificuldades, a gente sabe disso, isso é bíblico, mas Deus não precisa de advogados. Não precisa, nem que você levante uma bandeira de militância religiosa, porque o nosso papel como cristãos não é levantar bandeira de militância, porque a nossa militância é só Jesus, a gente luta por Jesus e não por ideologias, nem pelo que a gente acha. Então, a sua luta não é contra posicionamento sexual de alguém, opção, né? A gente não pode falar, mas orientação. Tem que ser orientação sexual, né? Você não está lutando contra isso nas pessoas, pelo contrário, você tem que levar o amor de Cristo, porque só Ele muda o coração dessas pessoas. Então não é uma guerra, a gente não está vivendo essa guerra não é, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. A gente tem que lutar no mundo espiritual para que a gente tenha a habilidade de Deus para falar uma palavra que venha do coração dele para essas pessoas. E presta atenção, e presta atenção se o casal tem divergido em pontos que a palavra de Deus já coloca uma resposta. Isso é muito sério. Se você é um casal cristão e diverge em pontos que a palavra de Deus já coloca uma resposta, tem que rever isso daí. A gente tem que voltar para a palavra, porque o que rege a nossa vida é a palavra de Deus, né? Deus não está perguntando a sua opinião, não, né? Você pode até falar para Ele, porque Ele é seu pai, você pode falar, mas Deus requer de nós a obediência. Ele é soberano, então a gente tem que entender justamente isso, gente. No mundo polarizado, o que prevalece, sabe o que é? É o amor, porque Deus é amor. Então a gente não pode deixar de viver o que Deus ensina através da vida do Filho dele, Jesus, que veio e pagou um preço por nós que não merecíamos, e a gente está hoje aqui brigando um com o outro como se o outro não fizesse parte do alvo do amor de Deus. Então Deus quer restaurar dentro das famílias a paz que só Ele pode. Verdade. Só Ele pode trazer no seu coração, mesmo que a opinião do outro seja diferente da sua, Ele vai te trazer convicção de que Ele também é alvo do amor de Deus. Isso vai trazer para o seu coração tolerância, paciência, o
o amor, ele é isso, o amor é bom, ele não arde em ciúme, não se ufana, não se soberbece, não se ressente do mal, não age desesperadamente, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Isso é o amor, isso é a forma de relacionar que Deus quer que um homem, uma mulher e uma família tenha, é baseada no amor. Então, nada de intolerância dentro da família, nada de polarização, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus entre aí na sua casa agora e quebre toda barreira que tem causado separação entre marido e mulher, entre pais e filhos, que em nome de Jesus seja o amor. O amor é a nossa bandeira. A gente não levanta outra bandeira. A bandeira que o cristão levanta se chama amor. É isso aí, gente. Que o Senhor te abençoe para que cada vez mais você possa viver em unidade como corpo de Cristo e condizente com o que a palavra de Deus nos ensina, viu? Um beijo. E pode ter ideia diferente, só não pode ficar brigando por causa disso. Só não pode pecar. Tchau. Tchau, tchau.